Se quiser comer, vai ter que pedir permissão. Essas foram as palavras exatas que minha nora me disse na minha própria cozinha, na casa que eu construí com minhas próprias mãos há mais de 30 anos. Eu, uma mulher de 65 anos, sendo tratada como uma intrusa na minha própria casa. Mas ela não sabia que eu tinha um trunfo na manga que mudaria tudo. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite, já me conte de onde você está escutando essa história. Sua participação é muito importante para mim. Meu nome é Helena, e essa é a história de como minha nora pensou que podia me humilhar na minha própria casa, até eu mostrar para ela quem realmente mandava ali. Tudo começou há 2 anos, quando meu marido Antônio faleceu depois de 40 anos de casamento. Foi um período muito difícil para mim. Perdemos ele para um câncer que avançou muito rápido. E, de repente, me vi sozinha nesta casa que sempre foi o centro da nossa família. Meu filho Ricardo sempre foi muito presente. E quando o pai morreu, ele se tornou meu grande apoio. Ricardo é meu filho único. Sempre foi um menino carinhoso e respeitoso. Trabalha como engenheiro e sempre cuidou muito bem de mim e do pai. 6 meses depois que Antônio faleceu, Ricardo me apresentou a Fernanda, uma mulher 10 anos mais nova que ele, que trabalhava no mesmo escritório. No começo, ela parecia educada e simpática, sempre me tratando com carinho e respeito. O namoro deles foi rápido. Em menos de 1 ano, eles estavam noivos e logo depois casados. Como eu tinha muito espaço aqui em casa, são 4 quartos grandes, 2 salas, cozinha espaçosa e um quintal enorme. Sugeri que eles morassem comigo. Pensei que seria bom ter companhia, e Ricardo ficou animado com a ideia. Vai ser ótimo, mãe. Assim posso cuidar melhor da senhora. E a gente divide as despesas da casa. Fernanda também pareceu gostar da ideia. Pelo menos foi o que ela demonstrou na época. Que maravilhoso, dona Helena! Vamos ser uma família de verdade. Eu sempre quis ter uma sogra presente na minha vida. Como eu estava enganada. Os primeiros meses foram até que tranquilos. Fernanda ajudava com algumas tarefas da casa. Cozinhávamos juntas às vezes, e eu realmente pensei que havia ganhado uma filha. Ela parecia se dar bem comigo, e Ricardo estava feliz vendo que sua esposa e sua mãe tinham uma boa relação. Mas as coisas começaram a mudar depois que eles se estabeleceram completamente na casa. Primeiro foram pequenas coisas. Fernanda começou a reorganizar a cozinha sem me perguntar, mudando utensílios de lugar e jogando fora coisas que ela considerava velhas e desnecessárias. Quando eu reclamei, ela disse que estava só tentando modernizar o ambiente. Depois ela começou a dar palpites na decoração da sala, sugerindo que alguns móveis antigos que eu e Antônio compramos juntos fossem doados, porque não combinavam com o estilo dela. Ricardo sempre ficava meio sem graça nessas situações, tentando mediar, mas claramente dando razão para a esposa na maioria das vezes. A situação foi escalando gradualmente. Fernanda passou a agir como se fosse a dona da casa, decidindo cardápios, horários de refeições e até mesmo quando eu podia usar a sala de televisão. Mas eu ainda pensava que eram só questões de adaptação, que com o tempo as coisas se acertariam. Como eu estava enganada sobre as verdadeiras intenções dela. Nos meses seguintes, o comportamento da Fernanda mudou completamente. O que começou como pequenas interferências se transformou em um verdadeiro controle sobre toda a casa. E o pior de tudo é que ela fazia questão de deixar claro que agora ela era quem ditava as regras ali. Tudo começou com a cozinha. Um dia cheguei para preparar meu café da manhã, como sempre fazia há mais de 30 anos, e encontrei um bilhete colado na geladeira. Dona Helena, para evitar confusão, organizei os horários da cozinha. Das 6 às 9 horas é para o café da manhã nosso. Das 11 horas ao meio-dia a senhora pode usar. Obrigada pela compreensão. Fernanda. Eu fiquei sem acreditar. Horário para usar minha própria cozinha? Pensei que fosse algum tipo de mal-entendido.
Então fui conversar com ela. Fernanda, querida, acho que houve uma confusão. Essa sempre foi minha rotina de café da manhã. Ela me olhou com uma expressão fria que eu nunca tinha visto antes. Dona Helena, agora somos 3 pessoas morando aqui. Precisa ter organização. Não pode cada um fazer o que quer na hora que quer. Ricardo concorda comigo. Quando Ricardo chegou do trabalho, tentei conversar com ele sobre o assunto, mas ele apenas disse: Mãe, a Fernanda tem razão. A organização é importante. A senhora pode se acostumar com o novo horário, não é mesmo? A partir daquele dia, as regras só aumentaram. Fernanda fez uma lista completa de organização da casa, que incluía horários para banho. Eu tinha que usar o banheiro depois das 22 horas para não atrapalhar a rotina deles. Dias específicos para eu usar a máquina de lavar. Apenas terças e quintas-feiras. E até mesmo controle sobre o que eu podia assistir na televisão da sala. Dona Helena, a senhora assiste essas novelas muito altas. Está incomodando. E esses programas antigos não têm nada a ver com o que gostamos de ver. Ela chegou ao ponto de esconder o controle remoto para eu não mexer nos canais. A situação da comida foi a mais humilhante. Fernanda assumiu completamente o controle da cozinha e das compras. Ela fazia as refeições para ela e Ricardo. E eu tinha que perguntar se sobrou alguma coisa para mim. Dona Helena, eu faço comida calculada para 2 pessoas. Se a senhora quiser comer, precisa avisar antes para eu fazer a quantidade certa. Um dia cheguei em casa depois de uma consulta médica e estava com muita fome. Abri a geladeira para pegar uma fruta e Fernanda apareceu imediatamente. Dona Helena, essas frutas são para o Ricardo levar para o trabalho amanhã. A senhora não pode ficar pegando as coisas sem perguntar. Mas, Fernanda, eu só quero uma maçã. Estou com fome e não almocei ainda. Se a senhora tivesse me avisado que ia chegar com fome, eu teria separado alguma coisa. Agora não tem mais nada disponível. A senhora vai ter que esperar o jantar, se houver sobra. Eu me senti como uma estranha na minha própria casa. A mulher estava me racionando comida. E o pior é que Ricardo não só apoiava, como achava que ela estava sendo organizada e eficiente. As humilhações chegaram ao ponto de ela controlar até minha correspondência. Dona Helena, suas contas estão se acumulando na mesa. Isso deixa a casa desarrumada. Vou colocar numa caixa no seu quarto para não ficar bagunçando a sala. Ela também passou a reclamar dos meus amigos. Dona Helena, suas amigas fazem muito barulho quando vêm aqui. E ficam muito tempo. Isso atrapalha nosso descanso. Resultado: parei de receber visitas na minha própria casa. O controle dela era tão absurdo que ela chegou a fazer uma chave extra do meu quarto e entrava lá para organizar minhas coisas. Dona Helena, achei que a senhora gostaria que eu ajudasse a manter seu quarto mais organizado. Quando reclamei com o Ricardo sobre a invasão de privacidade, ele disse: Mãe, a Fernanda só está tentando ajudar. A senhora deveria agradecer por ter alguém que cuida da casa com tanto carinho. Carinho? Aquilo não era carinho. Era puro controle e humilhação. Mas eu ainda não tinha ideia de até onde ela estava disposta a ir para me fazer sentir como uma intrusa na minha própria casa. O que aconteceu no domingo de Páscoa foi a gota d'água. Foi o momento em que Fernanda me humilhou da pior forma possível, na frente de toda a família, e eu percebi que precisava agir. Eu tinha convidado minha irmã Márcia, meu cunhado José e meus 2 sobrinhos para o almoço de Páscoa. Era uma tradição que mantínhamos há anos, mesmo depois da morte do Antônio. Sempre fiz questão de manter a família unida, e essa data era especial para nós. Passei a semana toda me organizando. Como agora tinha que pedir permissão para usar minha própria cozinha, negociei com Fernanda os horários para preparar tudo. Comprei os ingredientes com meu próprio dinheiro, planejei o cardápio e estava animada para receber minha família depois de tanto tempo sem poder ter visitas em casa. Na manhã de domingo acordei cedo para começar os preparativos.
Tinha planejado fazer pernil assado, farofa, arroz com passas e o pudim de leite condensado que era especialidade da família. Quando cheguei na cozinha às 6 da manhã, Fernanda já estava lá, fazendo café para ela e Ricardo. Bom dia, Fernanda. Posso começar a preparar o almoço? Ela me olhou com aquela expressão de superioridade que eu já conhecia bem. Dona Helena, mudei de ideia. Ricardo e eu decidimos que vai ser melhor você comprar algo pronto. Não queremos confusão na cozinha hoje. Como assim comprar pronto? Fernanda, eu sempre faço o almoço de Páscoa da família. É uma tradição. Já comprei todos os ingredientes. Tradições mudam, Dona Helena. E, sinceramente, sua comida está muito pesada para o gosto do Ricardo. Ele tem reclamado que não está se sentindo bem depois das suas refeições. Isso foi como um tapa na cara. Cozinhei para meu filho a vida inteira. E agora ela estava dizendo que minha comida fazia mal para ele? Fernanda, por favor, seja razoável. Minha família chega às 11 horas. Não dá tempo de sair para comprar almoço pronto. Então, a senhora deveria ter pensado nisso antes. Não é problema meu se você não se planejou direito. Ricardo apareceu na cozinha nesse momento, ainda de pijama. Que está acontecendo aqui? Seu filho, sua esposa não quer me deixar cozinhar para nossa família. Quer que eu compre comida pronta no domingo de Páscoa. Ricardo olhou para Fernanda, depois para mim, e disse a frase que jamais vou esquecer. Mãe, se a Fernanda acha melhor assim, a senhora deveria respeitar a decisão dela. Afinal, ela é quem cuida da casa agora. Eu fiquei em choque. Meu próprio filho estava dando razão para aquela mulher contra mim. Ricardo, essa é minha casa. Sempre foi minha casa. E essa família é nossa família. Dona Helena. Fernanda interrompeu com um sorriso malicioso. Acho melhor a senhora ir se acostumando com a nova realidade. As coisas mudaram por aqui. Mesmo assim, consegui convencer Ricardo a me deixar fazer pelo menos o arroz e a salada. O resto tive que improvisar comprando no supermercado que abriu até meio-dia. Quando minha irmã chegou com a família, a situação ficou ainda mais constrangedora. Fernanda fez questão de deixar claro para todos quem estava no comando. Oi, pessoal! Que bom que vieram! Eu que organizei tudo hoje. A dona Helena queria fazer aquelas comidas pesadas de sempre, mas achei melhor algo mais light e saudável. Márcia me olhou com cara de espanto. Ela conhecia minhas habilidades culinárias e sabia que eu sempre fazia questão de preparar tudo com carinho para a tia família. Durante o almoço, a situação piorou. Fernanda se comportava como a anfitriã da casa, servindo as pessoas, decidindo onde cada um ia sentar, controlando a conversa. E o pior, falando de mim como se eu fosse uma hóspede inconveniente. Vocês não imaginem como é difícil manter a organização da casa com 3 pessoas. A dona Helena tem uns hábitos meio antigos, né? Mas a gente vai educando aos poucos. Ela riu como se fosse uma piada, mas todo mundo percebeu a maldade por trás das palavras. O momento mais humilhante foi quando meu sobrinho Lucas, de 8 anos, pediu um pedaço de pudim. Eu tinha conseguido fazer um pequeno pudim na sexta-feira, escondido na geladeira do quintal. Vou buscar o pudim para você, querido. Me levantei para ir buscar. Dona Helena, sente-se. Não tem pudim hoje. Fernanda me cortou secamente. Mas eu fiz um pudim na sexta-feira. Está na geladeira do quintal. Ah, aquele pudim? Ricardo e eu comemos ontem à noite. Estava meio passado mesmo. Foi bom termos consumido antes de estragar. A mentira era descarada. O pudim estava perfeito. E ela sabia disso. Tinha comido só para me humilhar na frente da família. Márcia não aguentou mais. Fernanda, com todo respeito, mas Helena sempre foi a melhor cozinheira da família. E essa casa sempre foi dela. Fernanda sorriu com desdém. As coisas mudam, né, Márcia? Agora quem cuida da casa sou eu. Foi nesse momento que percebi que precisava agir. Aquela mulher tinha ultrapassado todos os limites. Depois que minha família foi embora naquele domingo, eu me tranquei no meu quarto
e chorei como não chorava desde o velório do Antônio. A humilhação que passei na frente da minha irmã e dos meus sobrinhos foi devastadora. Como havia chegado a esse ponto? Como meu próprio filho permitiu que eu fosse tratada dessa forma na minha própria casa? Sentada na minha cama, olhando as fotos antigas na mesinha de cabeceira, comecei a relembrar de como tudo era diferente antes. Havia uma foto nossa no dia em que compramos esta casa. Eu e Antônio com o Ricardo no colo. Ele tinha apenas 2 anos. Lembro perfeitamente daquele dia em 1987. Antônio tinha acabado de ser promovido na fábrica onde trabalhava, e eu dava aulas particulares de português para ajudar na renda. Helena, essa vai ser nossa casa para sempre. Antônio me disse naquele dia, me abraçando na porta de entrada. Aqui vamos criar nosso filho, envelhecer juntos e quem sabe receber nossos netos. Como tudo era diferente naquela época. Antônio me respeitava, me valorizava. Sempre dizia para todo mundo que eu era a rainha da casa. Ele jamais permitiria que alguém me desrespeitasse daquela forma. E Ricardo? Meu Ricardo era um menino tão carinhoso. Sempre me defendia quando alguém falava mal de mim na escola ou na vizinhança. Lembrei de quando ele tinha 12 anos e ouvi um vizinho comentando que eu estava engordando. Ricardo chegou em casa furioso. Mãe, o seu Joaquim falou mal da senhora. Disse para ele que a senhora é a mulher mais linda do bairro e que ele não tinha direito de falar nada. Na época, eu e Antônio rimos da reação dele, mas ficamos orgulhosos de ter um filho tão protetor. Durante toda a falhar adolescência de Ricardo, mesmo nos momentos difíceis que todo pai e mãe passam com filhos adolescentes, ele nunca me desrespeitou. Nunca levantou a voz para mim, nunca me tratou mal. Pelo contrário, sempre foi meu companheiro, meu confidente. Quando ele entrou na faculdade de engenharia, fiquei tão orgulhosa. Ele dizia: Mãe, tudo que eu conquistar na vida vai ser por causa da senhora e do pai. Vocês me deram tudo. E realmente deram. Antônio trabalhou dobrado para pagar a faculdade dele. E eu fiz bolos e salgados para vender e ajudar nas despesas. Depois que Ricardo se formou e conseguiu o emprego, a primeira coisa que fez foi reformar nossa casa. Mãe, a senhora merece o melhor. Vou deixar essa casa linda para dar à senhora. Ele reformou toda a cozinha, colocou piso novo, pintou a casa inteira. Eu me sentia a mulher mais amada do mundo. Mesmo quando Antônio ficou doente, Ricardo esteve presente o tempo todo. Levava o pai no médico, pagava os remédios caros, contratou uma enfermeira particular para os últimos meses. Mãe, fique tranquila. Vou cuidar do pai e da senhora para sempre. E ele cumpriu a promessa enquanto o pai estava vivo. Mas depois que Antônio morreu, algo mudou em Ricardo. Primeiro ele ficou muito deprimido, o que era natural. Mas depois, quando conheceu Fernanda, começou a se afastar de mim aos poucos. No começo pensei que fosse coisa da minha cabeça, ciúmes de sogra. Afinal, é normal que um filho case e dê mais atenção à esposa. Mas não era só isso. Ricardo realmente estava mudando, se tornando uma pessoa que eu não reconhecia. Lembrei da conversa que tivemos 3 dias depois do velório do Antônio. Estávamos os dois na cozinha tomando café, quando ele disse: Mãe, o que a senhora vai fazer agora? Como assim, filho? A senhora está sozinha agora. Não sei se é bom ficar nesta casa grande, com tantas lembranças. Talvez fosse melhor a senhora vender e comprar um apartamento menor. Eu fiquei chocada. Ricardo, esta é nossa casa. Sua casa também. Não pretendo sair daqui nunca. Mas, mãe, pense bem. A senhora vai gastar muito dinheiro mantendo esta casa sozinha. E vai ser muito solitário. Naquela época, eu achei que ele estava preocupado comigo. Agora percebo que ele já estava pensando em trazer Fernanda para cá e queria que eu saísse voluntariamente. A diferença era gritante. Antes, Ricardo me tratava como uma rainha. Antônio sempre dizia que eu era a dona da casa. E Ricardo cresceu vendo isso.
Agora ele permitia que sua esposa me tratasse como uma empregada indesejada. Lembrei também de como era nossa rotina antes de Fernanda chegar. Ricardo chegava do trabalho e a primeira coisa que fazia era me procurar. Oi, mãe! Como foi seu dia? Sentávamos na sala e conversávamos sobre tudo. Ele me contava sobre o trabalho, os projetos, as preocupações. E eu cozinhava os pratos favoritos dele. Assistíamos nossos programas juntos. Era uma rotina gostosa e aconchegante. Agora, quando Ricardo chegava do trabalho, ia direto para o quarto cumprimentar Fernanda. Quando descia, mal falava comigo. E se eu tentava puxar conversa, ele sempre dava uma desculpa. Mãe, estou muito cansado hoje. Ou, a Fernanda está me esperando lá em cima. Foi nesse momento de reflexão que percebi que precisava fazer alguma coisa. Não podia continuar sendo humilhada na minha própria casa. Antônio não teria permitido isso jamais, e eu também não podia permitir. Foi então que me lembrei de uma coisa muito importante. Levantei da cama, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar, e fui até o meu guarda-roupa. No fundo, embaixo de uma pilha de cobertores que eu quase nunca usava, estava uma pequena caixa de sapatos que guardava documentos importantes. Dentro dessa caixa estavam certidões, fotografias antigas e um envelope pardo que eu não abria há mais de 10 anos. Era um envelope que Antônio me entregou poucos meses antes de morrer, quando ainda estava lúcido, mas já sabia que o câncer estava avançando. Helena, ele me disse naquela tarde de inverno, me chamando para sentar na cama ao lado dele. Preciso te mostrar uma coisa muito importante. É sobre nossa casa. Na época, eu estava tão focada em cuidar dele, nos tratamentos, nos médicos, que não dei a devida atenção ao que ele estava tentando me explicar. Antônio, agora não é hora de falar de papelada. Você precisa descansar. Mas ele insistiu. Helena, me escuta com atenção. Esta casa não está no meu nome. Nunca esteve. Como assim, amor? Claro que está. Nós compramos juntos em 1987. Não, minha querida. Está no seu nome. Só no seu nome. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Ele começou a tossir muito naquele momento, e a enfermeira entrou no quarto para medicá-lo. A conversa ficou pela metade, e nos dias seguintes ele já não estava mais em condições de falar sobre assuntos complexos. Depois que ele morreu, eu meio que esqueci dessa conversa. Estava lidando com o luto, com a solidão, com todas as mudanças que a morte dele trouxe para minha vida. E quando Ricardo chegou com Fernanda, eu estava tão carente de companhia que não pensei 2 vezes antes de aceitar que eles morassem aqui. Agora, sentada no chão do meu quarto, com o envelope nas mãos, eu finalmente ia descobrir o que Antônio queria me contar naquele dia. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia vários documentos. A escritura da casa, documentos do cartório e uma carta manuscrita do próprio Antônio. Comecei a ler tudo com atenção, e o que descobri me deixou sem palavras. A escritura da casa realmente estava apenas no meu nome, Helena Ferreira da Silva. Não havia menção alguma ao nome de Antônio ou de Ricardo. Mas isso não era tudo. Havia também um documento que eu nunca tinha visto antes. Uma procuração que Antônio tinha feito, me dando poderes legais sobre todos os bens dele, incluindo uma conta poupança que eu desconhecia completamente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a carta. Com a letra trêmula dos últimos meses de vida, Antônio havia escrito: Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, significa que eu não consegui te explicar tudo direito antes de partir. Quando compramos nossa casa em 1987, eu fiz questão de colocar apenas no seu nome. Na época, eu tinha algumas dívidas da época de solteiro que poderiam complicar nossa vida. Então achei mais seguro assim. Mas também fiz isso porque sempre quis que você se sentisse a verdadeira dona do nosso lar. Além disso, nos últimos anos,
Consegui juntar um dinheiro considerável numa poupança que você não conhece. São mais de R$ 200.000 que economizei das minhas horas extras e de uns trabalhos extras que fiz nos finais de semana. Esse dinheiro é seu, minha amor, para você ter segurança e independência pelo resto da vida. Mas tem uma cláusula no testamento que fiz que você precisa saber. Se algum dia você quiser vender a casa ou sair dela, Ricardo tem direito de preferência na compra. Mas se ele não tiver condições de comprar pelo valor de mercado, a casa continua sendo inteiramente sua e você pode fazer o que quiser com ela. Eu sei que nosso filho é um bom rapaz, mas os homens às vezes mudam quando se casam. Se algum dia ele ou a esposa dele tentarem te tirar da sua casa ou te tratar mal, lembre-se, aquela casa é sua, só sua. E você tem condições financeiras de viver bem nela pelo resto da vida. Te amo para sempre, Antônio. Eu li a carta 3 vezes para ter certeza de que estava entendendo tudo direito. Antônio havia me deixado a casa inteiramente em meu nome, e ainda uma quantia considerável de dinheiro que eu nem sabia que existia. Mas o mais importante, ele já previa que poderiam tentar me tirar da minha própria casa. Peguei os outros documentos para conferir. A poupança realmente existia. Estava no meu nome como beneficiária. E o valor era ainda maior do que Antônio tinha escrito na carta. Eram R$ 340.000. Meu marido havia trabalhado como um condenado nos últimos anos para me deixar segura financeiramente. Olhei também a escritura da casa com mais atenção. Realmente estava apenas no meu nome. E havia uma observação no final. Imóvel adquirido com recursos exclusivos da compradora, sendo de sua inteira propriedade. De repente, tudo fazia sentido. Por isso, Fernanda se sentia tão à vontade para me humilhar. Ela achava que a casa era de Ricardo, que eu era apenas uma sogra inconveniente que morava de favor com eles. Ricardo provavelmente nunca mencionou para ela que a casa estava no meu nome. E pelo jeito, o próprio Ricardo não sabia da situação financeira que eu realmente tinha. Ele deve ter assumido que eu dependia dele financeiramente, o que dava ainda mais poder para Fernanda me tratar como uma intrusa. Sentei na beira da cama com todos os documentos espalhados ao meu redor. Pela primeira vez em meses, senti uma sensação que havia esquecido. Eu tinha controle sobre minha própria vida. Fernanda não sabia com quem estava mexendo. Na segunda-feira de manhã, depois de uma noite mal dormida processando tudo o que havia descoberto, tomei uma decisão. Precisava entender completamente minha situação legal antes de fazer qualquer movimento. Não podia dar um passo em falso. Liguei para o doutor Maurício, o advogado que sempre cuidou dos assuntos da nossa família. Ele havia sido amigo pessoal do Antônio há mais de 20 anos e conhecia toda a nossa história. Marquei um horário para aquela mesma tarde, inventando para Fernanda que ia ao médico. Preciso sair para uma consulta. Avisei ela que estava reorganizando a sala pela 3ª vez naquele mês. Dona Helena, a senhora não pode ficar saindo sem avisar. Assim bagunça a organização da casa. Da próxima vez me avise com antecedência para eu me programar. Eu apenas sorri e peguei minha bolsa. Claro, Fernanda. Da próxima vez eu peço sua permissão para sair da minha própria casa. Ela me olhou com cara de desconfiança, mas não disse nada. No escritório do Dr. Maurício, expliquei toda a situação. Mostrei os documentos que havia encontrado e contei sobre os últimos meses de humilhação que estava passando. Helena, sinto muito que esteja passando por isso, ele disse, analisando cuidadosamente todos os papéis. Mas tenho boas notícias para você. Sua posição legal é absolutamente sólida. O que exatamente isso significa, doutor? Significa que esta casa é inteiramente sua. Não há nenhum direito de propriedade do Ricardo ou da esposa dele sobre o imóvel. Eles estão morando lá porque você permitiu, como seus convidados. E você pode, a qualquer momento, revogar esse convite. Ele me explicou detalhadamente. Antônio foi muito inteligente ao colocar a casa apenas no seu nome. E veja só,
Ele apontou para uma cláusula na escritura que eu não havia notado. Há uma cláusula aqui que especifica que a propriedade não pode ser dividida ou reivindicada por terceiros sem sua autorização expressa por escrito. E quanto ao dinheiro da poupança? Esse dinheiro é inteiramente seu também. Antônio deixou tudo muito bem documentado. Você tem independência financeira completa para tomar qualquer decisão sobre sua vida e sua propriedade. Dr. Maurício me ajudou a entender todas as implicações legais. Helena, se você quiser, pode dar um prazo para eles saírem da casa. Pode estabelecer novas regras para a convivência. Ou pode até mesmo cobrar aluguel deles, já que estão ocupando sua propriedade. Mas e se eles se recusarem a aceitar? E se Ricardo brigar comigo? Eles não têm escolha legal, Helena. A casa é sua, mas vou te sugerir uma abordagem. Que tal primeiro conversar com eles, mostrar a documentação e dar uma chance para eles mudarem o comportamento? Se não funcionarem, aí partimos para medidas mais drásticas. Saí do escritório com uma cópia de todos os documentos autenticados e um plano claro na cabeça. Mas antes de confrontar Fernanda e Ricardo, decidi fazer uma pequena investigação por conta própria. Passei os próximos dias observando o comportamento deles de uma forma diferente. Agora que sabia qual era a minha real posição, comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Fernanda realmente acreditava que a casa era de Ricardo. Ouvi ela conversando no telefone com uma amiga. Imagina só, a sogra acha que manda na casa do meu marido. Tive que botar ela no lugar dela. Não é fácil ter uma sogra morando na nossa casa. Mas fazer o quê, né? Nossa casa! As palavras dela me deram uma raiva que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Também descobri que ela andava prometendo para as amigas que logo eu ia sair de lá. É temporário. Ela disse para outra amiga durante uma visita. A Helena já está numa idade que não pode mais morar sozinha. Logo vamos convencer ela a ir para um lar de idosos ou uma casa de repouso. Aí a casa fica só nossa. Lar de idosos? Eu, uma mulher de 65 anos, saudável e independente, sendo empurrada para um asilo para essa mulher tomar conta da minha propriedade? Também percebi que Ricardo realmente não fazia ideia da situação. Durante um jantar, ouvi ele comentando com Fernanda. Amor, acho que a mãe está meio deprimida. Talvez devêssemos ser mais carinhosos com ela. Ricardo, seu fofo, você é carinhoso demais. Sua mãe precisa entender que agora somos uma família nova. Ela tem que se adaptar às nossas regras, não nós às dela. Mas, amor, ela criou a gente, cuidou da casa a vida inteira. E agora é minha vez de cuidar, querido. Confia em mim. Ficou claro que Fernanda estava manipulando meu filho, fazendo ele acreditar que o comportamento dela era normal e até necessário. Durante uma semana, documentei mentalmente todas as humilhações, todas as regras absurdas, todos os momentos em que fui tratada como intrusa. Fernanda continuava escalando o controle. Agora ela havia começado a mexer na minha correspondência, organizando minhas contas pessoais e até questionando meus gastos. Dona Helena, a senhora gastou muito no supermercado semana passada. Precisa ser mais econômica. Ricardo trabalha duro para sustentar esta casa. Sustentar esta casa? Com meus 340 mil reais na poupança e minha casa quitada? Foi nesse momento que decidi que era hora de agir. Depois de uma semana observando e documentando tudo, chegou a hora de preparar minha estratégia. Eu sabia que não podia simplesmente mostrar os documentos de qualquer jeito. Precisava escolher o momento certo, o local adequado, e ter certeza de que tanto Ricardo quanto Fernanda estariam presentes para ouvir a verdade. Na quinta-feira, Fernanda cometeu o erro que me deu a oportunidade perfeita. Ela decidiu organizar um jantar para impressionar os colegas de trabalho de Ricardo. Dona Helena, vou fazer um jantar especial no sábado para os amigos do Ricardo.
A senhora pode ficar no seu quarto durante o evento? Não queremos constrangimentos. Constrangimentos? A senhora sabe como é. Pessoas mais velhas às vezes falam coisas inadequadas. E eu preciso causar uma boa impressão. Afinal, são contatos importantes para a carreira do meu marido. Perfeito. Ela queria causar boa impressão? Eu ia dar para ela uma noite inesquecível. Claro, Fernanda. Faça como quiser em nossa casa. O sorriso dela de satisfação me deu ainda mais motivação para executar meu plano. Na sexta-feira, liguei para Dr. Maurício e expliquei minha ideia. Doutor, preciso que o senhor venha aqui em casa amanhã à noite, por volta das 8 horas. Vai ter algumas pessoas e acho que é o momento ideal para esclarecer a situação. Helena, tem certeza? Não quer fazer isso de uma forma mais reservada primeiro? Tenho absoluta certeza. Fernanda quer causar impressão para os colegas do Ricardo? Então vou dar para ela uma impressão que ela nunca vai esquecer. Passei o dia preparando tudo nos mínimos detalhes. Separei todos os documentos originais em uma pasta organizada. Fiz cópias de tudo e guardei numa pasta separada. Também preparei uma surpresa adicional. Entrei em contato com o gerente do banco onde estava minha poupança e pedi o extrato atualizado dos últimos 2 anos. No sábado, Fernanda passou o dia inteiro preparando a casa para seu jantar. Ela havia convidado 4 casais, colegas de Ricardo e suas esposas. Pessoas que eu não conhecia, mas que claramente eram importantes para a carreira profissional do meu filho. Dona Helena, lembre-se do que conversamos. É melhor a senhora ficar no seu quarto depois das 7 horas. Não se preocupe, Fernanda. Eu vou aparecer na hora certa. Às 7h30, os convidados começaram a chegar. Eu estava no meu quarto me arrumando cuidadosamente. Coloquei meu vestido azul marinho mais elegante, o colar de pérolas que Antônio me deu no nosso 20º aniversário de casamento, e me maquiei com capricho. Queria estar impecável para o que estava por vir. Do meu quarto podia ouvir Fernanda fazendo as honras da casa. Bem-vindos à nossa casa. Fico muito feliz em recebê-los aqui. Ricardo e eu adoramos ter amigos em casa. Nossa casa! Mais uma vez ela usou essa expressão. Cada vez que ouvia isso, minha determinação ficava mais forte. Às 8 horas em ponto, ouvi a campainha tocar. Era Dr. Maurício. Ouvi Fernanda atendendo a porta, visivelmente confusa. Boa noite, o senhor está procurando alguém? Boa noite. Sou o Dr. Maurício, advogado da família. A senhora Helena me pediu para vir aqui hoje. Ah, deve ser algum engano. A Helena não comentou nada sobre isso. Esse era meu momento. Desci as escadas com toda a sua elegância que consegui reunir, carregando minha pasta de documentos. Boa noite, Dr. Maurício. Obrigada por vir. Pessoal, me dirigi para todos na sala. Gostaria de apresentar Dr. Maurício, advogado da nossa família há mais de 20 anos. O clima na sala mudou imediatamente. Os convidados pareciam curiosos, mas desconfortáveis. Ricardo estava visivelmente confuso. Mãe, o que está acontecendo? Por que chamou um advogado aqui? Fernanda tentou tomar controle da situação. Dona Helena, acho que não é o momento adequado para assuntos pessoais. Temos convidados. Fernanda, querida, você tem razão. Não é momento para assuntos pessoais. É momento para assuntos legais muito importantes. Coloquei minha pasta sobre a mesa de centro, bem no meio da sala. Pessoal, me dirigi aos convidados com um sorriso educado. Peço desculpas por interromper o jantar de vocês, mas surgiu uma questão muito importante sobre esta propriedade que precisa ser esclarecida na presença de testemunhas. Dr. Maurício entendeu perfeitamente o que eu estava fazendo. De fato, há alguns mal-entendidos sobre a propriedade desta casa que precisam ser elucidados. Fernanda estava ficando nervosa. Que mal-entendidos? Ricardo, fala alguma coisa. Ricardo parecia completamente perdido. Mãe, não estou entendendo nada. Que história é essa? Foi então que abri minha pasta
e retirei o primeiro documento. Ricardo, meu filho, você sabe me dizer de quem é esta casa? Ora, mãe, é nossa. Sua e minha, né? Fernanda, e você? De quem acha que é esta casa? Ela me olhou com desconfiança. É do Ricardo, óbvio. E minha por direito de casamento. Foi nesse momento que sorri e disse: então vocês dois estão enganados. Esta casa é minha, exclusivamente minha. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Todos os convidados pararam de comer e ficaram olhando para mim, depois para Fernanda, depois para Ricardo. A tensão no ar era palpável. Fernanda foi a primeira a reagir, com uma risada forçada. Dona Helena, que brincadeira é essa? Claro que a casa é do Ricardo. Não precisa inventar histórias na frente dos nossos convidados. Não é brincadeira, Fernanda. E não são histórias. Peguei a escritura da casa e estendi para ela. Que tal você mesma ler em voz alta para todo mundo ouvir? Ela pegou o documento com as mãos tremendo, claramente nervosa. Começou a ler em voz baixa, mas eu a interrompi. Não, querida, em voz alta, para que todos possam ouvir. Escritura de... Ela engoliu em seco. Escritura de compra e venda do imóvel localizado na Rua das Acácias, 247, em nome de Helena Ferreira da Silva. Ricardo se levantou bruscamente da cadeira. Como assim, mãe? A casa não está no meu nome? Nunca esteve, meu filho. E olha só. Peguei outro documento. Aqui está a certidão do cartório confirmando. Helena Ferreira da Silva, proprietária única e exclusiva do imóvel. Doutor, Maurício aproveitou o momento. Posso confirmar que todos os documentos são autênticos e estão regularizados. A senhora Helena é a única proprietária legal desta propriedade. Fernanda estava ficando vermelha de raiva. Isso não pode estar certo. Ricardo me disse que a casa era dele. Eu nunca disse isso. Ricardo protestou. Eu sempre pensei que fosse nossa, minha e da mãe. Pois é, Ricardo. Você pensou errado. Peguei outro documento. E tem mais. Sabe aquela poupança que vocês acham que não existe? Aquela que vocês pensam que eu não tenho dinheiro e dependo de vocês? Mostrei o extrato bancário. 343 mil reais na poupança. Dinheiro que seu pai juntou e deixou para mim. Dinheiro que me dá total independência financeira. Os convidados estavam em choque absoluto. Uma das esposas sussurrou para o marido. Meu Deus, que situação! Fernanda tentou se recuperar. Tá, mas isso não muda nada. Nós moramos aqui, ajudamos com as despesas da casa. Ajudam com as despesas? Eu ri. Fernanda, querida, você quer que eu mostre aqui na frente de todo mundo quem realmente paga as contas desta casa? Peguei uma pasta com todas as contas dos últimos 6 meses. Conta de luz, paga por mim. Conta de água, paga por mim. IPTU, pago por mim. Internet, paga por mim. Supermercado, pago por mim. Vocês querem saber qual foi a contribuição de vocês? R$0,00. Ricardo estava pálido. Mãe, eu não sabia que a senhora estava pagando tudo sozinha. É claro que não sabia, Ricardo. Porque sua esposa não permitia que você soubesse. Ela queria que você acreditasse que estava sustentando uma sogra dependente. Fernanda explodiu. Chega! Isso é ridículo. Não importa de quem seja a casa. Eu sou a esposa do Ricardo e tenho direitos. Que direitos, Fernanda? Dr. Maurício interveio. Direito de humilhar a proprietária da casa? Direito de estabelecer regras na casa de outra pessoa? Direito de tratar a dona da casa como intrusa? Humilhar? Eu nunca humilhei ninguém. Foi aí que não consegui mais me conter. Nunca humilhou? Fernanda, você estabeleceu horários para eu usar minha própria cozinha. Você disse que eu tinha que pedir permissão para comer na minha própria casa. Você me proibiu de receber visitas. Você mexe na minha correspondência. Você me mandou ficar no quarto.
para não atrapalhar seu jantar. Um dos convidados, um senhor mais velho, balançou a cabeça. Nossa, que situação desagradável! E tem mais. Continuei, tirando meu trunfo final. Sabe aquela frase que você me disse há 2 semanas, Fernanda? Se quiser comer, vai ter que pedir permissão? Pois bem, agora eu tenho uma pergunta para você. Quem aqui deveria estar pedindo permissão para morar nesta casa? O silêncio voltou a dominar a sala. Fernanda estava completamente sem reação. Porque, veja bem, continuei, vocês 2 estão morando na minha casa, comendo da minha comida, usando minha internet, minha água, minha luz, tudo pago com meu dinheiro. E ainda por cima, me tratando como se eu fosse uma intrusa. Ricardo finalmente encontrou a voz. Mãe, eu não sabia de nada disso. Eu pensei. Você pensou o que sua esposa quis que você pensasse, Ricardo. Que eu era uma velha dependente que precisava da caridade de vocês. Doutor, Maurício aproveitou o momento. Helena, quer que eu explique quais são as opções legais da senhora? Por favor, doutor. Bem, como única proprietária, a senhora pode estabelecer novas regras de convivência, cobrar aluguel pela ocupação do imóvel ou solicitar que os ocupantes deixem a propriedade. Fernanda ficou branca. Você não pode nos expulsar. Olhei diretamente nos olhos dela e disse a frase que tinha ensaiado a semana inteira. Fernanda, querida, agora quem vai ter que pedir permissão é você. Permissão para continuar morando na minha casa. A expressão no rosto de Fernanda naquele momento foi algo que jamais vou esquecer. Era uma mistura de choque, raiva, desespero e descrença. Ela olhou para Ricardo como se esperasse que ele a defendesse, mas meu filho estava completamente atordoado com as revelações. Não pode ser verdade, ela murmurou, folheando desesperadamente os documentos que estavam espalhados na mesa. Ricardo, fala alguma coisa. Defende sua esposa. Ricardo pegou a escritura da casa e leu novamente, como se esperasse que as palavras mudassem magicamente. Mãe, eu realmente não sabia que a casa estava só no seu nome. O pai nunca me contou isso. Seu pai tentou te contar, Ricardo. Mas você estava sempre muito ocupado, lembra? E depois que ele morreu, você nunca se interessou pelos aspectos legais da herança. Doutor Maurício aproveitou para esclarecer. Ricardo, seu pai foi muito cuidadoso com todas as questões legais. Ele deixou tudo muito bem documentado exatamente para evitar situações como essa. Fernanda estava ficando cada vez mais desesperada. Mas isso não importa. Sou casada com o Ricardo. Tenho direitos como esposa. Que direitos, Fernanda? Perguntei calmamente. Direito de me expulsar da minha própria casa? Direito de me humilhar na frente da minha família? Direito de estabelecer regras na casa de outra pessoa? Os convidados estavam visivelmente constrangidos. A esposa de um dos colegas de Ricardo sussurrou para o marido. Vamos embora. Isso está muito desagradável. Ah, mas eu não havia terminado. Não, pessoal, por favor, fiquem. Já que Fernanda fez questão de organizar este jantar para impressionar vocês, acho justo que vejam toda a verdade. Peguei outro documento da pasta. Fernanda, você lembra daquela conversa que teve no telefone com sua amiga na semana passada? Aquela em que disse que logo eu ia sair daqui porque vocês me convenceriam a ir para um lar de idosos? Ela ficou branca. Você estava escutando? É difícil não escutar quando alguém fala alto no telefone na sala da casa, onde moro há mais de 30 anos. E sabe qual foi a parte mais interessante da sua conversa? Quando você disse que assim que eu saísse, a casa ficaria só de vocês. Ricardo se levantou bruscamente. Fernanda, você disse isso mesmo? Eu estava apenas... Era só uma conversa. Era só uma conversa sobre como se livrar de mim, Fernanda. Sua sogra, que você descobriu agora que é dona da casa,
onde você mora de graça. Um dos convidados, o mais velho do grupo, se pronunciou. Com licença, mas acho que entendemos a situação. Talvez seja melhor deixá-los resolver isso em família. Não, eu disse firmemente. Fernanda quis que vocês conhecessem a família dela. Então vão conhecer a família completa, com todas as verdades. Virei-me para Fernanda. Conte para seus convidados como você estabeleceu horários para eu usar minha própria cozinha. Conte como você escondeu controle remoto para eu não assistir televisão na minha sala. Conte como você comeu meu pudim só para me humilhar na frente da minha família. Chega! Fernanda explodiu. Eu não vou ficar ouvindo essas acusações. Ricardo, vamos embora. Embora para onde, Fernanda? Perguntei. Esta é a casa de vocês, lembra? Pelo menos era o que você pensava. Ricardo finalmente reagiu. Fernanda, isso tudo é verdade? Você realmente fez essas coisas com minha mãe? Ricardo, você não vai ficar do lado dela contra mim. Não é questão de ficar do lado de ninguém, Fernanda. É questão de respeito. Minha mãe nos abriu a casa dela e você... Vocês dois me desculpem, mas eu não sabia de nada disso. Doutor Maurício interveio. Se me permitem, gostaria de esclarecer qual é a situação legal atual. Todos ficaram em silêncio. A senhora Helena, como única proprietária do imóvel, tem total direito de estabelecer regras para quem reside em sua casa. Ela pode cobrar aluguel, pode estabelecer normas de convivência, ou pode solicitar que os ocupantes deixem a propriedade com prazo legal de 30 dias. Fernanda ficou desesperada. 30 dias? Você não pode fazer isso conosco. Posso, Fernanda. E sabe por quê? Porque essa é minha casa. Sempre foi minha casa. E vocês estão aqui porque eu permiti, não porque tem algum direito. Peguei o último documento da pasta. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Este aqui é um documento que permite que eu altere meu testamento a qualquer momento. Atualmente, Ricardo é meu único herdeiro. Mas depois do que presenciei nos últimos meses, Ricardo ficou pálido. Mãe, o que a senhora está querendo dizer? Estou dizendo, meu filho, que herança se conquista com respeito, carinho e cuidado, não com humilhação e desprezo. Fernanda começou a chorar. Ricardo, faz alguma coisa. Não deixa ela fazer isso conosco. Foi então que olhei diretamente para ela e disse: Fernanda, agora você vai descobrir como é ser tratada como intrusa na própria casa. Como é ter que pedir permissão para tudo. Como é ser humilhada na frente de outras pessoas. O silêncio na sala era absoluto. Mas diferente de você, eu vou dar uma escolha. Mas diferente de você, eu vou dar uma escolha. Continuei, olhando diretamente para Fernanda, depois para Ricardo. O silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Vocês têm duas opções, disse, me posicionando de pé no centro da sala, com toda a sor e autoridade que a situação exigia. Primeira opção. Fernanda pede desculpas publicamente por todas as humilhações que me fez passar. Vocês aceitam as novas regras da casa e continuamos vivendo aqui como uma família que se respeita. Fernanda me olhava com os olhos cheios de lágrimas, mas ainda com uma expressão de revolta. E a segunda opção? Ela perguntou com a voz embargada. A segunda opção é vocês arrumarem suas coisas e saírem da minha casa em 30 dias. E aí vocês vão descobrir na prática o que é pagar aluguel, contas de luz, água, internet e todas as despesas que eu vinha bancando sozinha. Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente desesperado. Mãe, isso não pode estar acontecendo. Como chegamos a esse ponto? Chegamos a esse ponto, Ricardo, porque você escolheu acreditar que sua esposa tinha o direito de me tratar como lixo na minha própria casa. Porque você achou normal eu ter que pedir permissão para comer na minha cozinha. Um dos convidados tentou se levantar para sair, mas eu fiz um gesto para que permanecesse sentado. Por favor, fiquem.
Fernanda fez questão de organizar este jantar para causar uma boa impressão. Quero que vejam até o final que tipo de impressão ela realmente causa. Dr. Maurício aproveitou o momento. Helena, as regras que a senhora mencionou, poderia especificá-las? Claro, doutor. Peguei uma folha que havia preparado durante a semana. Se Fernanda e Ricardo optarem por ficar, as novas regras são as seguintes. Li pausadamente. Primeira regra. Eu sou a dona desta casa, e minhas decisões sobre o funcionamento dela são finais e inquestionáveis. Fernanda soluçou. Isso é humilhante. Não mais humilhante do que estabelecer horários para eu usar minha própria cozinha, Fernanda. Segunda regra. Todas as compras da casa continuam sendo feitas por mim, com meu dinheiro. E eu decido o que se come aqui. Ricardo tentou protestar. Mãe, nós podemos ajudar com as despesas. Com que dinheiro, Ricardo? Terceira regra. Meus amigos e familiares são bem-vindos aqui sempre que eu quiser recebê-los, sem precisar pedir permissão ou autorização de ninguém. Continuei. Quarta regra. Eu uso qualquer cômodo desta casa a qualquer hora que eu quiser. Quinta regra. Minha correspondência é privada e ninguém mexe nela. Sexta regra. Eu assisto televisão nos canais que eu quiser, na hora que eu quiser. Fernanda estava chorando abertamente agora. Você está fazendo isso por vingança. Não, Fernanda. Estou fazendo isso por respeito. Respeito que você nunca teve comigo. Peguei outro papel. E tem mais. Sétima regra. Qualquer desrespeito comigo resulta em expulsão imediata, sem direito à segunda chance. Doutor. Maurício acrescentou. E caso optem pela segunda alternativa, ou seja, deixar a casa, a senhora Helena está disposta a dar uma ajuda financeira de R$5.000 para custos de mudança, demonstrando mais generosidade do que foi demonstrado para com ela. Um dos convidados, claramente constrangido, disse: Olha, acho que isso é uma questão muito pessoal de família. Talvez devêssemos ir embora e deixar vocês resolverem. Não. Fernanda disse entre soluços. Fiquem. Quero que vejam como a família do meu marido me trata. A família do seu marido? Eu ri amargamente. Fernanda, a família do seu marido sou eu. E você descobriu hoje que dependia muito mais de mim do que eu jamais dependerei de vocês. Ricardo finalmente explodiu. Chega, mãe, Fernanda, chega! Isso virou um circo. Ele se virou para os convidados. Pessoal, me desculpem por essa situação. Acho melhor vocês irem embora mesmo. Mas eu não havia terminado. Ricardo, seus amigos podem ficar. Eles vieram aqui para conhecer a família da Fernanda. Agora estão conhecendo toda a verdade. Fernanda se levantou da cadeira, tremendo. Eu não vou aceitar essas regras humilhantes. Não vou me submeter a isso. Então você já fez sua escolha, Fernanda. Peguei o telefone celular. Doutor Maurício, pode preparar o documento de despejo com prazo de 30 dias? Pode deixar, Helena. Foi nesse momento que Ricardo teve uma reação que ninguém esperava. Chega! Fernanda, nós vamos embora. Hoje mesmo. Fernanda olhou para ele em choque. Ricardo, você está maluco? Não temos para onde ir. Fernanda, minha mãe está certa. Você humilhou ela, desrespeitou ela, tratou ela como lixo na casa dela. E eu, como um idiota, permiti que isso acontecesse. O rosto de Fernanda mudou completamente. Ela percebeu que havia perdido o jogo. O que aconteceu nos minutos seguintes foi algo que jamais pensei que veria na minha vida. Ricardo, meu filho, que sempre foi tão passivo, tão controlado pela esposa, de repente assumiu uma postura que eu não via há anos. Fernanda, sobe lá e começa a arrumar nossas coisas. Agora! A voz dele estava firme, determinada. Ricardo, você enlouqueceu? Não vou sair daqui. Esta casa vai ser nossa quando sua mãe morrer. O silêncio que se fez após essas palavras foi assustador. Até os convidados ficaram boquiabertos com a frieza do comentário dela. Quando eu morrer, eu me levantei devagar.
sentindo uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Fernanda, você acabou de mostrar para todo mundo aqui qual era seu verdadeiro plano desde o início. Dr. Maurício se pronunciou imediatamente. Posso informar que esse tipo de comentário pode ser interpretado legalmente como uma demonstração de interesse predatório sobre herança, o que pode influenciar decisões testamentárias. Ricardo olhou para sua esposa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fernanda, você acabou de dizer que está esperando minha mãe morrer para ficar com a casa dela? Eu não quis dizer isso. Ela tentou se explicar, mas já era tarde demais. Não, Fernanda, você disse exatamente o que queria dizer. E agora eu entendo tudo. Ricardo se virou para mim. Mãe, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão cego, tão idiota. Eu deixei essa mulher maltratar a senhora na sua própria casa. Um dos convidados, claramente constrangido, se levantou. Ricardo, acho que realmente é melhor irmos embora. Isso é uma questão muito íntima da família. Não! Fernanda gritou desesperada. Vocês vão embora e vão espalhar isso para todo mundo no trabalho. Vão destruir a reputação do Ricardo. A única pessoa que destruiu alguma reputação aqui foi você, Fernanda, disse a esposa de um dos colegas. E foi a sua própria reputação. Fernanda se virou para Ricardo, tentando uma última cartada. Ricardo, amor, você não pode deixar sua mãe me humilhar assim. Eu sou sua esposa. Prometi amar você na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E eu prometi honrar e respeitar Fernanda. Mas você não honrou nem respeitou minha mãe. Você mentiu para mim, manipulou a situação e tratou a mulher que me criou como se fosse lixo. Foi nesse momento que Ricardo fez algo que me emocionou profundamente. Ele se ajoelhou na minha frente, ali mesmo na sala, na frente de todos os convidados. Mãe, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão cego. A senhora criou eu sozinha depois que o pai morreu. Trabalhou feito uma condenada para me dar educação. Me deu uma casa para morar. E eu permiti que alguém maltratasse a senhora dessa forma. Eu coloquei a mão no rosto do meu filho, sentindo lágrimas escorrendo pelos meus olhos. Ricardo, você continua sendo meu filho. Sempre vai ser. Mas precisa aprender a diferença entre lealdade à esposa e cumplicidade com maldade. Dr. Maurício aproveitou o momento. Ricardo, posso sugerir que você e sua esposa procurem um apartamento para alugar? Posso ajudar com a parte legal da mudança. Não! Fernanda berrou. Eu não vou sair daqui. Vocês não podem me expulsar. Fernanda, eu disse calmamente. Você tem duas opções ainda. Ou pede desculpas sinceras por tudo que fez e aceita as regras da minha casa, ou arruma suas coisas e sai. Nunca vou pedir desculpas. Eu não fiz nada de errado. Eu só tentei organizar esta casa. Ricardo se levantou e olhou para ela com uma frieza que até me surpreendeu. Fernanda, você acabou de escolher. Vai arrumar suas coisas ou eu arrumo para você? Ricardo, você não pode fazer isso comigo. Sou sua esposa. E ela é minha mãe, a mulher que me criou, que me educou, que me deu tudo na vida. E você estava esperando ela morrer para tomar a casa dela. Os convidados começaram a se levantar para ir embora, claramente constrangidos com a situação. Mas antes de sair, a esposa mais velha do grupo se aproximou de mim. Senhora Helena, a senhora teve muita dignidade em tudo isso. Qualquer mãe ficaria orgulhosa de ter uma mulher da sua força na família. Depois que os convidados saíram, ficamos só nós 4 na sala. Eu, Ricardo, Fernanda e Dr. Maurício. Fernanda, eu disse pela última vez. Última chance. Você pede desculpas sinceras e aceita que esta é minha casa e minhas regras. Ou arruma suas coisas. Ela me olhou com ódio puro. Jamais vou me humilhar para uma velha como você. Ricardo fechou os olhos e balançou a cabeça. Pronto. Você escolheu, Fernanda. Amanhã mesmo começamos a procurar um apartamento.
E enquanto isso, você vai dormir no quarto de hóspedes. Que quarto de hóspedes? Eu durmo no meu quarto. Não, Fernanda. Eu disse com toda a calma do mundo. Você dorme onde eu permitir, porque esta é a minha casa. 3 meses se passaram desde aquela noite inesquecível e minha vida mudou completamente. Não apenas por ter recuperado o controle da minha própria casa, mas por ter descoberto uma força dentro de mim que não sabia que existia. Fernanda saiu de casa no dia seguinte ao confronto. Literalmente pegou as malas, chamou um táxi e foi embora sem dizer uma palavra. Deixou apenas um bilhete para Ricardo. Quando você voltar à razão e parar de dar ouvidos para sua mãe, me liga. Até hoje, 3 meses depois, ele nunca ligou. Nos primeiros dias após a saída dela, Ricardo estava visivelmente abalado. Afinal, era o fim de um casamento. Mas aos poucos, conforme conversávamos e ele ia entendendo melhor tudo o que havia acontecido, percebi que meu filho estava voltando a ser a pessoa que eu conhecia. Mãe, ele me disse numa manhã, tomando café na cozinha. Nossa cozinha. Eu preciso te agradecer por ter me aberto os olhos. Eu estava tão manipulado que nem percebia o quanto a Fernanda estava maltratando a senhora. Ricardo, você não precisa me agradecer por nada. Você é meu filho, e eu jamais vou desistir de você. Mas, mãe, eu fui cúmplice de tudo aquilo. Deixei ela estabelecer regras na casa da senhora. Deixei ela tratar a senhora como intrusa. Como pude ser tão cego? Expliquei para ele algo que havia aprendido nas conversas com o Dr. Maurício. Meu filho, manipulação é uma coisa muito sutil. Acontece aos poucos, e quando a pessoa percebe, já está completamente dominada. O importante é que você acordou a tempo. A transformação na nossa relação foi incrível. Ricardo voltou a ser aquele filho carinhoso e atencioso que eu conhecia. Voltamos a cozinhar juntos nos finais de semana, assistir nossos programas favoritos, conversar sobre tudo. A casa voltou a ter a atmosfera aconchegante de antes. 2 semanas depois da saída de Fernanda, Dr. Maurício me procurou com uma notícia interessante. Helena, a Fernanda entrou em contato comigo através de um advogado. Ela quer negociar algum tipo de acordo. Que tipo de acordo? Ela está alegando que tem direitos sobre melhorias feitas na casa durante o período que morou aqui e quer uma indenização. Eu ri. Doutor, que melhorias? Ela só fez foi desarrumar e reorganizar a casa do jeito dela. Foi exatamente o que respondi para o advogado dela. E tem mais. Ela também está tentando entrar com um pedido de pensão alimentícia contra o Ricardo. Pensão alimentícia? Mas eles nem têm filhos. Ela está alegando que ficou em estado de dependência econômica durante o casamento. Mas não vai conseguir nada porque temos toda a documentação provando que quem sustentava a casa era a senhora, não o Ricardo. No final, não deu em nada. O advogado de Fernanda desistiu do caso quando viu toda a documentação que comprovava a verdadeira situação financeira da família. Hoje, minha rotina é completamente diferente. Voltei a receber minhas amigas em casa sempre que quero. Minha irmã Márcia visita-nos todo domingo e fazemos aqueles almoços em família que sempre foram tradição. Voltei a cozinhar com prazer, sabendo que ninguém vai questionar meus horários ou meus pratos. Ricardo está namorando uma moça chamada Juliana, enfermeira que ele conheceu no trabalho. Uma menina educada, respeitosa, que desde o primeiro dia me tratou com carinho e consideração. Dona Helena, que cozinha linda a senhora tem! A senhora pode me ensinar a fazer aquele pudim que o Ricardo tanto elogia? É uma diferença gritante. Juliana me pergunta se pode ajudar com alguma coisa. Elogia minha comida, me inclui nas conversas. Quando vem aqui, traz flores ou algum doce, sempre com um sorriso genuíno. Mãe, Ricardo me disse semana passada, agora eu entendo a diferença entre uma mulher que quer fazer parte da família e uma que quer dominar a família. Financeiramente estou melhor do que nunca.
Com os 340 mil reais na poupança rendendo, mais minha aposentadoria, tenho total independência. Inclusive, comecei a fazer algumas reformas na casa. Reformas que eu escolhi, do jeito que eu quero. A lição mais importante que aprendi com toda essa situação é que respeito não se pede, se impõe. Por anos, tentei conquistar o respeito de Fernanda sendo submissa, aceitando suas humilhações, tentando agradar. Mas respeito só vem quando mostramos que merecemos ser respeitados. Hoje, quando acordo de manhã na minha casa, na minha cama, sabendo que posso usar minha cozinha na hora que quiser, comer o que quiser, assistir o que quiser, receber quem quiser, sinto uma paz que não sentia há muito tempo. E sempre que alguém me pergunta como consegui reverter aquela situação, eu respondo: simples. Eu mostrei o contrato. Mostrei quem realmente mandava ali. E aprendi que a nossa casa é nosso castelo. E no nosso castelo, nós é que fazemos as regras. Fernanda pensou que podia me humilhar até eu desistir da minha própria vida. Mas descobriu que mexeu com a pessoa errada. Esta é minha casa. Sempre foi. Sempre será.